Eduardo Apio. Suba na canoa, Apio. Bem-vindo. Oi, meus amigos, tudo bem? Estão me escutando? Tudo bem? Sim, Tranquilo. sim. Que ótimo. Olha, obrigado pelo convite. Que entrevista maravilhosa essa do professor doutor Daniel, cara, estava acompanhando aqui, espetacular, uma clareza, né, uma sobriedade aí de argumentos, maravilhosa entrevista. Realmente, vocês têm um time de ouro aí, obrigado por me abrir um espaço aí para divulgar um pouco também do meu pensamento, dos livros que nós temos editado aí em parceria com o Salve Cotter. Obrigado. Inclusive, Legal. ia começar por aí. Você está lançando um livro, né? Isso. O livro é A Ágora e o Algoritmo. Isso, exatamente. Está aqui o livro. Foi Nossa. lançado agora no dia 1º de maio, foi lançado em São Paulo, lá na livraria Martins Fontes. Eu estava presente lá também, lançando o livro dele, juntamente conosco, José Genuíno. Foi um dia espetacular, realmente, né? Paulista estava cheia, havia toda aquela comemoração do Dia do Trabalho, e por conseguinte também a livraria estava cheia, foi realmente um sucesso, um papo muito bom, vários amigos estavam por lá, o próprio Nassif estava lá, enfim. Né? Então o livro trata do seguinte, de que maneira as redes sociais estão sendo utilizadas para, né, impactar nas eleições no Brasil e no mundo. Isso já vem sendo discutido desde aquele escândalo lá do Steve Bannon nos Estados Unidos, em que ele trabalhou com aquele pessoal eu salvo engano, Oxford Analytics, enfim, teve aquele escândalo, né, em torno da manipulação das redes sociais e dos algoritmos para impactar no resultado e definir o resultado das eleições. Desde 2007, os Estados Unidos convivem com essa realidade, né, com a questão, o próprio Barack Obama teve um impulso muito fundamental ali para a eleição dele, antes disso ele era um desconhecido, só que chegou num ponto em que os donos das redes sociais, né, não é só o Elon Musk e os outros, estão, né, se sobrepondo à soberania das nossas autoridades, das nossas instituições, especialmente nesse debate desleal que está sendo feito contra o Supremo Tribunal Federal. Eu até, como professor, enfim, estou aqui nessa condição, eu tenho falado com os meus alunos de Direito Constitucional sobre esse tema, conversei até final de semana com o Pedro Serrano sobre isso, e vi com muita felicidade até, do ponto de vista acadêmico, a nota do grupo Prerrogativas em favor, né, da soberania do Supremo Tribunal Federal nesse embate que está sendo travado agora com a revista The Economist, que é a bíblia, né, da economia mundial, enfim, dos economistas, e vejo com alegria que está havendo alguma reação, e o momento é esse, é defendermos, né, a soberania do nosso país, defendermos a autonomia e a independência do nosso judiciário, frente à pressão, né, desses grandes conglomerados internacionais, inclusive a The Economist, inclusive Elon Musk, e garantirmos que em 2 anos, quando tivermos as eleições, em 2026, tenhamos eleições limpas, leais e não contaminadas, né, pelo poder financeiro. Nós sabemos que isso vai exigir, assim, uma mão de ferro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. É um desafio muito grande. Eu não sei se os juízes e os promotores eleitorais estão preparados hoje para esse grande desafio. Nas últimas 2 eleições não estavam, né, para esse universo novo. Então, o livro se propõe a isso, a subsidiar com argumentos teóricos um debate de natureza prática, até para convencer juízes, promotores, advogados, né, que a regulação das redes sociais é possível, sem que isso implique censura, sem que isso limite, né, a liberdade de expressão, e pode alavancar até um termo que nós estamos trabalhando, que é da hiperdemocracia, a ideia de que as redes sociais e de que o uso, né, através até de uma rede de internet que possa
ter algum subsídio estatal, essa rede ela poderia impulsionar a participação do cidadão comum nos assuntos locais. Agora mesmo o professor Daniel ali estava falando das escolas cívico-militares, enfim, tem tantos assuntos que poderiam estar submetidos à votação do eleitor, mas claro, né, nós temos um país aí de 230 milhões de habitantes, esse é um projeto de orçamento participativo digital que precisaria iniciar por uma cidade, por um estado de menor dimensão e depois ser amplificado, né, para o Brasil inteiro. Essa é a proposta do livro. Muito importante. Inclusive, nessa questão da regulação das redes, a gente viu nesse final de semana essa articulação, desarticulação, né, na verdade, do atentado à bomba, e uma regulação das redes sociais poderia impedir isso, né? Esses discursos de ódio que ficam aliciando os jovens, né? O que a gente viu, inclusive, no filme, na série Adolescência, né? Como é necessária uma regulação das redes para coibir esse tipo de articulação, né? Inclusive de crianças e adolescentes, né, Apio? Você acha que dá tempo tem espaço para começar a discutir isso, porque no Congresso o Arthur Lira engavetou, né, o PL das fake news e a discussão de uma regulamentação. Eu acredito que o TSE no Brasil, ao contrário de outros tribunais, ele tem uma função chamada normativa, né? Então, a cada eleição, ele legisla sobre o que vai acontecer nas próximas eleições. Não é comum que o judiciário legisle sobre os temas, mas o Tribunal Superior Eleitoral tem essa prerrogativa aqui no Brasil. Então, a cada eleição, o TSE tem tentado correr atrás do prejuízo e estabelecer parâmetros, né, que observem o paradigma fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que é quando um meio de comunicação, um órgão, um blog, enfim, quando ele de forma dolosa, como de forma intencional souber que está publicando uma fake news, ele fica responsável por aquela publicação e pode sofrer um impacto também, né? Mas, claro, aí o que o Supremo exige é que exista esse dolo, essa intenção, essa, né, crença manifesta de que, né, está publicando uma notícia falsa, especialmente durante o período eleitoral. Então, uma falsidade não intencional, culposa, algo que foi publicado por um meio de comunicação, não gera uma indenização, somente nos casos em que esse órgão, né, blog, ou não interessa quem seja o emissor, tem uma consciência plena, tranquila, de que está propagando uma fake news, propagando uma mentira, né, especialmente no período eleitoral. Então, isso, claro que serve de parâmetro e vai servir provavelmente para o Tribunal Superior Eleitoral nas próximas eleições. É uma forma de regulação judicial, né, desse debate que acontece nas redes sociais. Agora, claro que essa liberdade que foi pensada no início do século XX, a livre manifestação, que já faz parte, né, da história de todas as constituições, enfim, talvez a mais fundamental dentre as liberdades fundamentais, o fato é que ela foi pensada para uma imprensa escrita, né, depois uma imprensa falada via rádio, ela não foi pensada para as redes sociais. Então, na realidade, o direito ainda não acompanhou, não só no Brasil, mas fora também, né, a ideia de como equilibrar a liberdade de expressão e como equilibrar os interesses da sociedade. Uma das maneiras que foi encontrada no passado, isso até mesmo na Inglaterra, onde você tem, por exemplo, a BBC, que é um meio de comunicação público, uma rede, né, de comunicação social pública. Então, uma forma era o Estado, de alguma maneira, participar na produção desse conteúdo, né. A Inglaterra, ao contrário dos Estados Unidos, tem uma tradição muito forte de proteção das crianças e dos adolescentes em relação ao conteúdo ao qual eles estão expostos. Não por acaso que essa série A Adolescente, essa foi ou Adolescência, enfim,
adolescência, ela foi produzida pela BBC. Então, porque eles têm um cuidado muito grande. Nos Estados Unidos, né, o que vale realmente é a força do dinheiro. Infelizmente, essa é a grande realidade. Então, a liberdade lá sempre foi o pilar, uma liberdade irrestrita, e a nossa tradição aqui no Brasil é uma tradição mais europeia, uma tradição mais ancorada na ideia de que os juízes podem interferir nessa questão e nesse debate. Né? A questão é essa, como equilibrar esses dois fatores, né? E garantindo liberdade de expressão e liberdade de pensamento para as pessoas nas redes sociais. Então, o livro ele se propõe a isso, se propõe a renovar esse debate através de autores conhecidos. Um dos autores que eu utilizo, junto com o Sálvio Cotter, é o Jürgen Habermas, e o Habermas, que trabalha com a teoria da ação comunicativa, ele aposta na amplificação do debate. Ele entende que, né, quanto mais debate nós tivermos, quanto mais o cidadão participar das decisões públicas, mais legítimo vai ser o resultado. Hoje, aqui no Brasil, nós estamos mais com uma visão, digamos assim, mais aristocrática, assim, em relação ao poder judicial. O poder judiciário, as decisões acabam vindo, as mais importantes vêm do Supremo Tribunal, que dá a última palavra, e a participação das pessoas nesse tipo de debate ainda é muito pequena, mesmo nos grandes assuntos nacionais, né, nós não temos tido uma tradição de audiências públicas, né. Um ou outro caso, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando tratou do direito à saúde, direito a medicamentos de alto custo, cirurgias de alto custo, pagas pelo SUS, o ministro Gilmar Mendes ele promoveu algumas audiências públicas, convocando cientistas, professores da área, gestores públicos para ver o impacto, mas de uma maneira geral ainda nós somos refratários ao debate, por isso que eu me encantei tanto com a entrevista ali do professor Daniel Cara, quando ele sugere que, né, o debate está empobrecido, né, ele foi amplificado em termos de espaço, né, o real se sobrepôs, o virtual se sobrepôs ao real, dando uma noção falsa, né, uma versão vertiginosa de que hoje, né, o mundo só acontece no virtual e não no mundo real, o que não é verdadeiro. No mundo real nós temos aí um governo eleito com forças progressistas e operando dentro de uma Constituição social-democrata. A nossa Constituição de 88 define um papel muito claro, né, para o Estado, e define que, por exemplo, nessa área de educação que o professor Daniel estava falando, o Estado tem que assumir, claro, uma neutralidade. Em qualquer política pública tem que haver uma neutralidade ideológica republicana, né? Essa é uma questão importante. O livro está lançado, convido a todos aqueles que se interessem pelo tema, então, a debater. A fotinho aqui do livro, a Ágora e o Algoritmo, vou colocar o link também. Para comprar, o Sálvio Cotter está aqui mandando uma mensagem, que é o editor e coautor. Ele é o pai da criança. Isso, a Cotter falou que quer muito publicar um livro teu, Rovai. Não conta que foi eu quem fuxicou. Vamos lá, Sálvio. Eu preciso pensar, estou com umas 2 ideias aí, vamos ver se eu coloco no papel, se eu ter tempo. Eu também, claro que um livro da Adri seria um luxo. Só aí, a Adri pode falar sobre... Tá vendo? Pense leve, a nova... o novo momento da Adri. Lilian Pinto manda aqui um super sticker também. E tem mais um aqui, a Fátima Helena da Fonseca. Doutor Apio, sua contribuição no TRF4 mudou a história. Com certeza. Mas que gentil, muito obrigado. Eu queria falar sobre isso com o Apio, né? Como é que está esse processo do Moro e do Dallagnol, Apio? Olha, o que eu acompanhei pela imprensa, porque são procedimentos sigilosos, então eu posso falar aquilo que é público. Ele foi aprovado um relatório muito contundente contra Dallagnol, Moro, Gabriela Hart, no ano passado, em 2024, no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, graças a uma atuação heróica do ministro Salomão, que na época era o ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Esse relatório apontou a existência de inúmeras provas e indícios da prática de corrupção, a prática de peculato, a prática de organização criminosa,
a prática de traição aos interesses da pátria brasileira, e isso foi encaminhado ao Procurador-Geral da República, o Dr. Gonê, salvo engano, em junho de 2024. Então, desde aquele momento, né, nós todos brasileiros, claro, né, cidadãos comuns como eu, estamos aguardando aí, né, o resultado dessas investigações. As investigações aconteceram, elas comprovaram um sistema de lavagem de dinheiro internacional, em que, através do qual a Lava Jato se apropriou aí, desviou em torno de 5 a 6 bilhões, não se tem um número exato, 5 a 6 bilhões de reais dos cofres da União. Esse desvio se deu através de uma triangulação com a Petrobras, que encaminhou o dinheiro para os Estados Unidos, e esse dinheiro, então, uma parte importante dele voltaria para criar aquela fundação em Curitiba, aqui em Curitiba, que teria o nome de Fundação Lava Jato, Fundação Dallagnol, não se sabe exatamente o nome, mas se sabe que era uma fundação privada, com CNPJ privado, e essa triangulação, essa lavagem monumental de bilhões, né, operada por esses atores, ela só foi freada graças à intervenção do ministro Alexandre de Moraes em 2019, que deu uma liminar a pedido da Procuradora-Geral da República, da época, doutora Raquel Dodge, que pediu, então, que esse dinheiro que deveria ir para a fundação fosse realocado para a União, para os cofres públicos. É um dinheiro que pertence a nós todos, brasileiros. Esse dinheiro ele veio substancialmente daqueles acordos de leniência, né, Rovaidri. Os acordos de leniência eram multas astronômicas que eram pagas pelas construtoras, como, por exemplo, a Odebrecht, com a finalidade de poder de seguir fechando contratos e participando de licitações com o poder público. A lei de leniências é de 2019, salvo engano, 2013, desculpe, ainda durante o governo Dilma. Então se publicou essa lei com esse sentido, olha, se alguma empresa foi pega numa prática imprópria, corrupção, ou desvio de recursos, qualquer coisa, a empresa assina um acordo de leniência e paga uma multa alta para poder voltar a contratar com o poder público. Esses acordos de leniência, na época firmados aqui em Curitiba e homologados pelo Sérgio Moro, que colocou depois sigilo absoluto sobre todos esses processos. Eu vim a retirar esse sigilo quando eu assumi a vara, em 2023, mas o fato é esse, o fato é que nem mesmo a União estava sabendo do conteúdo desses acordos de leniência. O resultado foi que os executivos das principais construtoras entraram nesse trem da alegria, saíram totalmente impunes, com uma imunidade praticamente completa. Foi um grande trem de alegria e de impunidade promovido pela Lava Jato de Curitiba, e especialmente os executivos da Odebrecht, aqueles 78 executivos envolvidos na chamada delação do fim do mundo. Todos eles saíram livres, impunes, e a empresa daí arcou com o pagamento dessas multas bilionárias. Esses valores, então, inicialmente não estavam programados para ir para a União, né? Se criou essa arquitetura, essa engenhosidade da República de Curitiba, criou uma arquitetura que iria permitir uma circulação, aquilo que o CNJ chamou de sistema de cashback. Então, a Lava Jato recebia os bilhões das construtoras, dava um cheque numa cerimônia pública para ganhar dividendos políticos lá para a Petrobras. Segundo os diretores da Petrobras, eles eram ameaçados, né, diretamente pelos agentes da Lava Jato, inclusive mencionam ali o nome do Dallagnol, e esses diretores jurídicos eram ameaçados de serem processados se não mandassem esse dinheiro para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque esse dinheiro, então, iria da Lava Jato, a 13ª vara, iria para a Petrobras, da Petrobras o dinheiro iria para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ele voltaria para Curitiba, para a Fundação Lava Jato. Esse foi o esquema, essa triangulação, essa lavagem de dinheiro internacional que se criou. É um sistema engenhoso, inteligente, mas escancaradamente criminoso e ilegal. Então, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, tomei conhecimento desses processos, reportei isso imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça,
e uma semana depois eu fui afastado da vara. Então, assim, houve uma relação de causa e efeito, com certeza, né? É um escândalo realmente monumental. Essa questão do INSS é café pequeno perto do que aconteceu na República de Curitiba. Muito bem, Dri. Estamos chegando ao final desse papo com Apio. Vamos dar aqui de novo o endereço da Cotter. Não sei se a Cotter vai fazer uma promoçãozinha para quem quiser comprar agora aí, ou se o Marcelo ou o Sávio estiver por aí. De repente, a gente lança amanhã uma pequena promoção para quem for aqui internauta da Fórum, né? Quem for da comunidade. E, Apio, muito obrigado, sucesso. Não, obrigado, Dri, obrigado, Rovai, pelo espaço. O livro, como disse, foi uma ideia do Sálvio Cotter, né, que ele me propôs elaborarmos um artigo, ele foi crescendo, nós fomos debatendo e acabou que surgiu o livro. Então foi uma boa parceria. Eu, salvo engano, a Cotter está com desconto promocional já no próprio site, né, um desconto de lançamento, porque o objetivo é divulgar a ideia, né? O objetivo não é financeiro, como também o lançamento do livro anterior lá pela Cotter não foi financeiro. O objetivo, estritamente, né, é ampliar esse debate e lançar uma semente do que pode ser no futuro, talvez, uma democracia digital. Enfim, né? Não tenho essa ambição, naturalmente, mas nós queremos ser um dos que estão aí plantando essa semente, buscando inclusão digital, democracia digital, a possibilidade de as pessoas comuns no dia a dia participarem das decisões que afetam o seu município, o seu bairro, a sua escola, enfim, né? Tudo isso é possível, a tecnologia está à disposição. Basta que os governos patrocinem essa ideia, né? Muito bem, ó, eu coloquei o link aqui no chat e tá já com a promoção de lançamento de R$ 79,70 por R$ 49,70, então bora lá garantir o seu exemplar no link aqui que está no chat ao vivo. A gente vai pôr na descrição do vídeo também. Apio, muito obrigada. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado por tudo. Continuo acompanhando vocês. Obrigado. Valeu, amigo. Tchau, tchau.